O embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, analisou o pronunciamento do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o enfrentamento ao crime organizado em seu futuro governo e analisou as possíveis consequências para o Brasil da política que será implementada nos Estados Unidos. Ernesto Araújo apontou que Trump declarou que vai enfrentar os cartéis criminosos, apontando que certamente alguns desses cartéis têm tentáculos no Brasil. O diplomata explicou que, além das consequências do enfrentamento direto às facções, há pontos importantes do discurso de Trump relacionados ao controle de fronteiras que terão consequências nas relações internacionais, inclusive com o Brasil. O embaixador explicou que Trump se propõe a utilizar as Forças Armadas para combater os cartéis internacionais e comentou: existe um dogma absurdo nos dias atuais que é dizer: olha, defesa é uma coisa completamente diferente de segurança. Então, defesa, você tem as Forças Armadas, que é para lidar com a invasão de países estrangeiros. E você tem segurança, que é a polícia, que então é para lidar com todos os tipos de crime, inclusive narcotráfico, inclusive o crime organizado, por mais pesado que ele seja. Isso é um absurdo. Significa você não usar as capacidades estatais para defender a sua população. Araújo lembrou: essa população hoje, no Brasil, por exemplo, não está sendo ameaçada por uma invasão da Bolívia ou da Venezuela. Está sendo ameaçada pelo crime organizado instalado em outros países, na Bolívia, na Venezuela. E aí o que você faz em relação a isso? Só a polícia? Nem a polícia. Isso é um absurdo completo. O diplomata expôs: as Forças Armadas do país mais poderoso do mundo, disparado em termos de tecnologia e capacidade militar, usadas contra o crime organizado. Isso aqui é uma revolução, isso aqui é uma nova era. Do ponto de vista operacional do crime organizado, isso vai ser um baque terrível para o crime organizado. Ernesto Araújo mostrou que a abordagem proposta por Trump visa infligir o máximo de dano aos cartéis, utilizando, além do combate explícito à ponta do tráfico, também operações secretas e cirúrgicas contra a infraestrutura do crime organizado, focalizando nas lideranças. Ele comparou com a ação de Israel contra grupos mostrando como os líderes podem ser alvo de ações. O embaixador expôs que, entre as ações, há a proposta de designar os principais cartéis como organizações internacionais. Araújo disse: será que alguns comandos brasileiros serão designados organizações Alguns são bastante grandes. Um deles é um dos maiores das Américas hoje. Será que vai ser designado como organização estrangeira? Se for, isso tem consequências. O diplomata mostrou como Trump pretende contar com a cooperação dos governos de outros países. Araújo citou Trump: ou nós teremos total cooperação de outros governos, ou nós exporemos todas as propinas e outros elementos pagos pelos cartéis a autoridades desses países. Ele prosseguiu: e ele usa a palavra corrupção. Vamos expor os elementos de corrupção paga pelos cartéis às autoridades estrangeiras. Ernesto Araújo citou a declaração de Trump: quando eu voltar à Casa Branca, os líderes do crime organizado não vão dormir tranquilamente. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Só apenas um aspecto aqui, a questão do deep state, né, do Estado profundo. Então, tem um vídeo do Trump nessa linha aí de qual vai ser o programa, dizendo, olha, vou reformatar completamente o funcionarismo público, né, para que você não tenha mais essa casta de funcionários públicos que fazem a política deles independentemente do governo, né, que não foram eleitos, vem um governo eleito com outro mandato e as pessoas não querem fazer, enrolam e não fazem, né. E ele coloca várias maneiras de transformar isso e de acabar com isso. Não precisamos entrar tanto aqui, isso, claro, isso é um tema muito interno americano, mas é um tema fundamental para o êxito de tudo aquilo que o Trump quer fazer, né, e que provavelmente vai fazer, de acordo com o que ele está expondo. Bom, então agora, acho que os principais que eu queria ver com vocês eram o da liberdade de expressão e esse que a gente vai ver agora, nós vamos transmitir aqui, que é sobre a questão do crime organizado, tá? Vamos passar aqui. Esse não está dublado, a gente vai vendo e eu vou comentando, tá? E dizendo basicamente o que ele está falando. Is being poisoned from within by the drugs and by all of the other crime that's taking. Our country is being poisoned from within by the drugs and by all of the other crime that's taking place. Nosso país está sendo envenenado de dentro pelas drogas e pelos outros crimes que estão acontecendo. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. Então, os cartéis da droga, né, os grandes grupos do crime organizado, estão guerreando, estão movendo a guerra contra os Estados Unidos. Está na hora dos Estados Unidos moverem a guerra contra os cartéis, né? E olha só, quando a gente fala de cartel, a gente tende a pensar lá, Pablo Escobar, né? Não é mais aquilo não, né? Ainda tem um problema de drogas, obviamente na Colômbia, sobretudo depois que o presidente comunista Petro voltou ao poder, tomou o poder na Colômbia. Mas a realidade hoje fala de cartéis, você está falando de cartéis venezuelanos, né? O Tren de Aragua, que está aí agora instalado dentro dos Estados Unidos. Você está falando de vários cartéis mexicanos, que, como a gente viu aqui, depois da eleição do México, dominam boa parte do território do México, Sinaloa e outros, né? E será que tem algum cartel brasileiro? Obviamente tem, né? A gente não chama de cartel, então acho que não tem. A gente chama de grupo, ou o que quer que seja, né? De organização, claro que tem. Então a gente está falando aqui de Brasil. Vamos lá. In this war, Joe Biden has sided against the United States and with the cartels. They are making more money than they've ever made before, times 10. There's never been anything like it. They're major companies. They're bigger than even some of our biggest companies. Então, os cartéis da droga, do crime organizado, está fazendo muito dinheiro, estão ganhando muito dinheiro. Algumas dessas organizações são imensas, são maiores do que as nossas próprias maiores companhias. Vamos lá. Biden's open border policies are a deadly betrayal of our nation. When I am president, it will be the policy of the United States to take down the cartels, just as we took down ISIS and the ISIS Caliphate, and just... Então, ele diz que a política de fronteiras abertas, ou seja, imigração ilegal ilimitada, praticada durante o governo Biden, abriu as portas para esse crime organizado e está na hora de lutar contra o crime organizado da mesma maneira que nós lutamos contra o ISIS, né, o Estado Islâmico, né, que é aquele que decapitava as pessoas e tal, a organização talvez mais bárbara de crime organizado, de terrorismo, junto com o Hamas, né? O Hamas também acho que adquiriu esse título do inferno aí no ano passado com aqueles atentados. Vamos lá.
says, unlike the situation we're in today, we had a very, very strong border, the strongest border, in fact, in the history of our country, and drugs were at a low of 45 years. There's been nothing like what we did just 2 years ago. Então, está dizendo que no governo Biden, no governo dele, no governo Trump, a fronteira era mais segura que já tivemos. Tem um pouco daquela hipérbole do Trump, né? Então, se fosse o checador de fatos aí da esquerda, ia dizer, não, mas não pode dizer isso, é falso. Não, claro, é uma maneira de falar, fronteira mais segura que já houve, como é que você vai avaliar, né? A fronteira estava extremamente segura e com o melhor sistema dos últimos 45 anos, ele diz aqui, deixa eu ver aqui. Low of 45 years. There's been nothing like what low do quê? In the history of our country, and drugs were at a low e as drogas. Of 45 years. There's been nothing like what we did just 2 years ago. We will show no mercy on the cartels. Every day, drug traffickers are using the waters of our region to ship. Então, não teremos nenhuma mercê para com os cartéis. Estão usando as águas, os mares, né, da nossa região. Vejam aqui. Their lethal poisons to America, killing so many of our people and ruining families. In addition to restoring strong border security, I will deploy all necessary military assets, including the U.S. Navy, to impose the full naval embargo on the cartels. I did that before and it worked. What we did was... Então, não vai mobilizar apenas as agências de fronteira, vai mobilizar as Forças Armadas, inclusive a Marinha, para fazer um embargo naval ao transporte de drogas, que está, segundo ele, entrando como nunca nos Estados Unidos. Vamos lá. Incredible. We will guarantee that the waters of the Western Hemisphere are not used to traffic illicit drugs to our country. Nós garantiremos, diz ele, nós garantiremos que as águas do hemisfério ocidental não sejam usadas para traficar drogas para o nosso país, para os Estados Unidos, né? As águas do hemisfério ocidental. O Brasil faz parte? Faz, né? Tem drogas saindo de portos brasileiros? Parece que tem, né? Muita gente diz que tem. Essa droga sai para os Estados Unidos? Não necessariamente. Parece que o circuito é mais dos Estados Unidos para a Europa. Parece que a droga que vai para os Estados Unidos é mais via Venezuela e alguns países da América Central. Mas, né, se ele quer colocar a Marinha americana, a Marinha disparado mais poderosa do mundo para, né, enfrentar o crime organizado, quem sabe, vai dar uma olhada no Atlântico Sul, né, e vai ver ali, será que tem, né? Está saindo de algum porto brasileiro, talvez do maior porto brasileiro, está saindo uma grande quantidade de drogas, mesmo que vá para a Europa, mas isso vai para a Europa, vai ser vendido na Europa, mas alimenta os mesmos cartéis, as mesmas organizações que também mandam a droga para os Estados Unidos, né? O dinheiro cai na mesma caixa. Então, mais droga vendida para a Europa, através do Brasil, se é que isso é assim, significa mais droga e mais poder para os grupos que vendem droga para os Estados Unidos. Então, óbvio que se ele vê o problema nos Estados Unidos, ele vai ter que ver o problema no Brasil e se orientar para isso. Então, vejam como é a noção de usar as Forças Armadas para combater o crime organizado. Existe um dogma absurdo nos dias atuais, que é dizer, olha, defesa é uma coisa completamente diferente de segurança. Então, defesa, você tem as Forças Armadas, que é para lidar com invasão de países estrangeiros, né? E você tem segurança, que é polícia, então é para lidar com todos os tipos de crime, inclusive narcotráfico, inclusive o crime organizado, por mais pesado que ele seja. Isso é um absurdo, significa você não usar as capacidades estatais para defender a sua população. Porque a sua população hoje, né, no Brasil, por exemplo, não está sendo ameaçada por uma invasão da Bolívia ou da Venezuela, né? Está sendo ameaçada pelo crime organizado instalado, né, entre outros países, na Bolívia e na Venezuela. E aí, o que você faz em relação a isso, né? Só a polícia? Ou nem polícia? Né? Não. Né? Isso é um absurdo completo. A gente vê do ponto de vista brasileiro, do ponto de vista americano também é um absurdo, né? Então, ele vai colocar agora essa visão, é uma visão, Forças Armadas do país mais poderoso do mundo, disparado,
em termos de tecnologia, capacidade militar, usadas contra o crime organizado. Isso aqui é uma revolução, isso aqui é uma nova era. Né? Então, hoje, né, os traficantes estão aí, né, esses mega grupos estão se vendo contra entidades como o FBI, né, a DEA, né, a Agência de Anti-Entorpecentes americana, né, que já é complicado para eles, mas agora é Forças Armadas. Né? Então, do ponto de vista operacional do crime organizado, isso, né, vai ser um baque terrível para o crime organizado. Né? Agora, tem a questão da estrutura de poder e de comando dentro do crime organizado. Né? Porque você pode botar né, exército, marinha, mas isso tende a acabar ou controlar imensamente o tráfico, né, na ponta. Né? Ou seja, da produção, transporte até a ponta do consumo. Né? Mas e lá em cima, lá no comando, com quem realmente comanda? É isso que a gente vai ver. Continua aqui o Trump. Furthermore, I will order the Department of Defense to make appropriate use of special forces, cyber warfare, and other overt and covert actions to inflict maximum damage on cartel leadership, infrastructure, and operations. I will designate. Então, vai colocar as forças e as agências americanas para infligir o máximo de dano aos cartéis. Deixa eu botar de novo aqui. Illicit drugs to our country. Furthermore, I will order the Department of Defense to make appropriate use of special forces, cyber warfare, and other overt and covert actions to... Então, de novo, através do Departamento de Defesa, né? Forças Armadas Americanas, para usar, então, não só, né, as forças explícitas, mas para usar operações abertas e secretas, e forças especiais para infligir o máximo de danos nos cartéis. Então, você tem o aspecto grosso lá das tropas, digamos, e da Armada Americana, você tem as operações cirúrgicas, e vamos ver o que mais tem. Inflict maximum damage on cartel leadership, infrastructure, and operations. I will designate the major cartels as foreign terrorist organizations. Aqui é fundamental. Ele diz, eu vou designar os principais cartéis como organizações terroristas internacionais. Vamos ver aqui de novo. Maximum damage on cartel leadership, infrastructure, and operations. I will designate... Só antes uma coisinha, né? Então, essas operações para infligir o máximo de danos na infraestrutura dos cartéis, nas operações dos cartéis e na liderança, né? E na alta liderança. Pensa no que Israel está fazendo com o Hezbollah, pensa no que os Estados Unidos podem fazer com os cartéis, né? Então não é só, aquele barco está cheio de cocaína, vamos pegar esse barco com a frota americana, né? Não é só mandar um comando lá para estourar uma usina lá de fabricação de cocaína, não, né? Também pensa no Hezbollah, né? Aquelas caras todas agora com X, né? Depois das operações de Israel, pensa na estrutura de poder dos cartéis, né? Aquelas caras lá e alguma ação contra isso. Imagino que é disso que ele está falando. Então, e agora ele vai dizer isso. Como é que você enquadra isso? To inflict maximum damage on cartel leadership, infrastructure, and operations. I will designate the major cartels as foreign terrorist organizations. Então, eu vou designar os principais cartéis como organizações terroristas estrangeiras, do ponto de vista da legislação americana. Então, vai designar como organizações terroristas cartel de Sinaloa, cartel de não sei o quê, cartel de Los Soles, da Venezuela, o Tren de Aragua, da Venezuela. Será que alguns comandos brasileiros serão designados organizações terroristas, né? São bastante grandes. Um deles é um dos maiores das Américas hoje, né? Será que vai ser designado como organização terrorista estrangeira? Se for, isso tem consequências, né? Vamos ver aqui. We will sever their access to global financial systems. I will also work to... Vamos, então, cortar o acesso deles, né, dos cartéis
ao sistema financeiro internacional. Forge an unprecedented partnership with neighboring governments in our region, just like I did in Mexico. Vai fazer uma aliança uma parceria com países vizinhos, né? Então vai falar sobretudo do México, né? Mas é óbvio que o problema não está só no México. Agora ele vai falar de como teve uma boa relação com o López Obrador no México, quando ele era presidente, López no México. O López Obrador deu uma ajudada. Por que deu uma ajudada no combate ao crime organizado promovido pelo Trump? Porque o Trump falou assim, se você não me ajudar, eu vou cortar as exportações do México de automóveis e outros produtos essenciais para a indústria mexicana para os Estados Unidos. Desemprego, caos na economia mexicana, é isso que você quer? Né? No dia seguinte estava o López Obrador cooperando com o Trump no combate ao crime organizado. Né? É isso que ele vai falar aqui, basicamente. Remember, in Mexico alone, an estimated 100,000 civilians have been tragically murdered or gone missing at the hands of these cartels. The Mexican government, run by a very fine man, the president, is really working hard. Esse vídeo, ele não é de agora, né? Vocês veem. Mas ele está sendo disseminado aí como um exemplo do programa de governo do Trump. Eu não sei se esse vídeo já existia, não tinha vindo a público, né? Porque aqui ele fala como se o AMLO ainda fosse presidente, não é mais, né, no México, López Obrador. Mas o fato é que fazer esse disclaimer aqui, né? Isso aqui não vem da conta oficial do Trump, mas todas as principais contas aí que estão seguindo essa preparação da estratégia do Trump estão colocando esses vídeos, tá? Então ele está falando, né, do momento anterior do México. Hoje com a Cláudia Sheinbaum, né? Será que ela vai cooperar? Vamos lá. Mas como eu disse, não é só o México. But it's not working out. These cartels are vicious and they're violent. And they have Mexico for now stymied. Well, we have to help Mexico, and we have to stymie the cartels. Né? Either we will get the full cooperation of other governments to stop this menace, or we will expose every bribe, every kickback, every payoff, and every bit of corruption that is allowing the cartels to preserve their brutal reign. And it is. Então, ou nós teremos, diz ele, ou nós teremos total cooperação de outros governos, e aqui não está falando só do México, ou nós teremos total cooperação de outros governos, ou nós exporemos todas as propinas e outros elementos pagos pelos cartéis a autoridades desses países. Vou repetir aqui. Mexico for now stymied. Well, we have to help Mexico, and we have to stymie the cartels. Either we will get the full cooperation of other governments to stop this menace, or we will expose every bribe, every kickback, every payoff, and every bit of corruption that is allowing the cartels to preserve their brutal reign. And it is indeed brutal. Então, ou teremos a cooperação completa de outros governos, ou vamos expor todas as propinas, todas as gorjetas, todas as... enfim, são diferentes tipos de propina. Um é bribe, outro é kickback, depende. Um é a propina que você recebe diretamente, você não, né? O que o corrupto recebe diretamente, outro é aquela que é parte de um negócio, como uma porcentagem, mas enfim. E ele usa a palavra corrupção. Vamos expor todos os elementos de corrupção, né, paga pelos cartéis às autoridades estrangeiras, é o que ele está falando. Finally, as I have said before, I will ask Congress to pass legislation ensuring that drug smugglers and human traffickers receive the death penalty. The drug cartels and their allies in the Biden administration. Então, vai pedir ao Congresso que passe uma legislação decretando pena de morte para os principais líderes dos cartéis. E have the blood of countless millions on their hands. Millions and millions of families and people are being destroyed. When I'm back in the White House, the drug kingpins and vicious traffickers will never sleep soundly again. We did it once and we did it better than anybody else. There's never been... Quando eu voltar à Casa Branca, os líderes aí do crime organizado não vão dormir tranquilamente. In a better border than we had just 2 years ago. It was strong, it was powerful, and it was respected all over the world. And now we're laughing. Então,
basicamente é esse o discurso, o plano, aparentemente para o combate ao crime organizado, né? Então, eu acho que tem 3 níveis de combate. Primeiro, o nível mais grosso, como eu chamei, forças armadas, né, explicitamente, ostensivamente, patrulhando, pegando tráfico, né, não deixando a droga e outros elementos traficados circularem, né? Esse 1. 2, operações especiais, né, para ir pontualmente, cirurgicamente na infraestrutura, né, em alguns pontos de estrangulamento aí do tráfico e na liderança do tráfico, nos líderes do tráfico, pessoalmente, né? O pessoal realmente não deve dormir muito tranquilo, não. Mas o certo é que o jogo mudou, claro, nos Estados Unidos, mudou no mundo, mudou no Brasil também. É disso que a gente vai falar hoje aqui no Código Fonte. E já temos falado disso na Academia Folha Política. Essa semana eu fiz a minha aula de quarta-feira no curso de Logopolítica e a sessão da Agenda Liberdade, que é o novo programa que a gente tem dentro da Academia Folha Política, também sobre o tema Trump, na quinta-feira. Então, quem é da Academia Folha Política já está aqui adiantado na interpretação que, à luz de vários conceitos que nós temos desenvolvido na academia, eu fiz essa semana, nos primeiros dias depois da vitória do Trump. Mas há muito mais coisa para falar, nós vamos falar um pouco disso aqui. Mas quem é na academia, essa semana teve um acesso antecipado a essas análises que eu fiz. Se você gosta dessas análises, eu acho que é o momento de você pensar em passar a fazer parte da Academia Folha Política, caso ainda não faça, né? Então, antes de falarmos aqui do Trump, vou falar aqui só então da academia e da promoção que nós estamos abrindo agora, nesse mês de novembro, uma promoção mais especial do que outras que já fizemos. É o novembro da Black Friday e é o novembro dessa nova esperança para o famoso e tão esquecido mundo livre, né? O mundo livre está aí, se a gente não acreditar nele, é aí que não vai ter mundo livre mesmo, né? Então, vamos abrir agora essa promoção. Essa promoção coloca a Academia Folha Política à sua disposição por apenas R$ 330 por ano, em comparação com um preço normal de 420. Tá? Então, 420 seria o preço normal para a anuidade, sai por 330 nessa promoção agora, durante esse mês de novembro. E na modalidade mensal, de 40 por 37. Então, na modalidade anual, temos aí 20% de desconto, e na modalidade mensal, 10% de desconto. Isso já é, como eu sempre gosto de dizer, eu acho que em cima de um preço, uma contribuição que você dá e que eu acho que está abaixo em comparação com outros cursos que eu vejo por aí, está abaixo, não quero falar de qualidade, mas em termos quantitativos, a quantidade de material que nós temos no curso de Logopolítica, claro que aí a qualidade será parte da avaliação de cada um. Então já são preços, normalmente, os preços normais eu acho que já são atraentes, imagina agora com essa promoção de novembro, tá? R$ 330 a anuidade, é bem menos do que R$1 por dia, né? R$ 37 a mensalidade, né? Pouquinho mais de R$1 por dia, né? Para toda semana uma aula do curso de Logopolítica. Logopolítica, o que é? É estudar a política não do ponto de vista das estratégias partidárias, mas acima disso, do ponto de vista da cultura humana, do pensamento, da filosofia. Isso é que nos permite entender, inclusive, as estratégias partidárias, inclusive de outros países. Trump, Milley, temos falado sempre disso, né? À luz de conceitos novos, não à luz dos conceitos desenvolvidos por quem já está dentro do sistema e simplesmente quer manter o sistema, aqueles conceitos que não servem para nada. Isso no curso de Logopolítica. Na Agenda Liberdade, nós temos agora, fizemos já 2 sessões da Agenda Liberdade numa nova modalidade. Nós tínhamos a Agenda 2030, que era uma live exclusiva para
os membros da academia, da qual fazia um começo aberto. Agora é uma sessão de discussão em novo formato, em formato Zoom. Então, você aparece lá, quem não quiser, desliga a câmera, mas a pessoa aparece com câmera e tal, fala, pergunta, comenta, uns comentam sobre os outros, eu comento aquilo que as pessoas estão comentando, me pedem para falar disso, daquilo, eu falo disso, daquilo, falo um pouco do que eu quero também, óbvio. Temos uma sessão longa por semana nesse projeto novo, portanto, que eu chamei Agenda Liberdade. Agenda Liberdade, que no fundo é aquilo que nos mobiliza, uma grande agenda liberdade na Academia Folha Política. Então, isso cada semana, e você tem lá o arquivo de tudo o que já está dado em termos de aulas, em termos da Agenda 2030 e agora da Agenda Liberdade. Você tem acesso aos episódios anteriores, às aulas anteriores, todas elas. Já estamos com 115, 116 aulas ministradas, né, dezenas de aulas da Agenda 2030, agora começando a Agenda Liberdade. Então, R$330 a anuidade, 37 a mensalidade. Se você for, já vai, se quiser, se interessa por aquilo que eu tenho a dizer sobre o Trump, né, com, de repente, alguma experiência que eu tive, né, na construção de uma aliança Brasil-Estados Unidos no período do governo Trump anterior, nos Estados Unidos e no período do Bolsonaro no Brasil. Quem se interessar por isso já tem lá, né, os primeiros elementos de análise na aula de quarta, última, e na Agenda Liberdade de quinta, última, né. Eu tive esse privilégio de ver por dentro, de participar de uma construção, né, e de, eu acho que liderar essa construção, tá, junto com o presidente Bolsonaro, de uma aliança Brasil-Estados Unidos, que depois foi abandonada ainda durante o governo Bolsonaro, depois que eu saí do ministério. Mas eu vinha conhecer um pouco de como, né, funcionava aquele governo Trump. Claro que não vai ser igual, mas tem alguns insights aí, algumas percepções de como ele pode vir a funcionar a partir dessa minha experiência e a partir daquilo que eu vou estudando aí todos os dias sobre, claro, os grandes temas geopolíticos, sobre o globalismo e também sobre esses temas do imaginário, como, né, a imagem da Idade de Ouro, da qual falamos aqui. Tá? Então, deixo aqui esse convite e essa oportunidade única durante o mês de novembro, R$330 anuidade, R$37 mensalidade para entrar na Agenda 2030. Tá? Bom, desculpa, gente, para entrar na Academia Folha Política. A Agenda 2030 também está lá dentro, né?